Na paz do Senhor Jesus, vamos para mais um estudo da Palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre alguém bem conhecido, que é o profeta Daniel. Com certeza você já ouviu falar sobre Daniel, sobre algumas situações que aconteceram na vida de Daniel. E hoje nós vamos atentar para alguns detalhes da vida de Daniel. Daniel era ali um profeta judeu que foi levado ali cativo. Ele foi para a Babilônia como prisioneiro, cerca de 605 a.C. E foi um jovem sem experiência alguma, a qual, por permanecer firme, sem se corromper, mas por manter os seus princípios e valores cristãos, Deus o honrou e ele se destacou ali, se tornando um dos 3 principais homens ali que governavam aquela nação. Uma das maiores nações. Quando nós olhamos, analisamos tudo isso e vemos quanto Deus fez na vida de Daniel. Mas ele não tinha experiência alguma. Ele era um jovem. E talvez você, jovem, que diz que é muito difícil servir ao Senhor, que a vida de Daniel possa ser um exemplo para você. Ele foi ali para uma nação distante da sua casa, distante do seu país, do seu lar, mas dentro do coração de Daniel já havia princípios e valores que foram plantados ali. Ele já conhecia o Deus que ele servia. Ele já conhecia o Deus de Israel. E aquilo já estava ali enraizado no seu coração. Tanto que Daniel não se corrompeu diante de tudo o que aconteceu a ele. E principalmente por ele ser jovem, num lugar desconhecido, com costumes desconhecidos, com todos aqueles pratos ali sendo servidos, situações, tentações. E Daniel não se corrompeu. Ele se agarrou ao Senhor e se manteve firme naquilo que ele já conhecia e sabia que era certo. E nós vemos nisso o quanto é importante nós conhecermos a Deus, o quanto é importante nós termos princípios e valores cristãos enraizados no nosso coração e o quanto também é importante nós ensinarmos aos nossos filhos esses mesmos princípios, porque foi isso que foi feito com Daniel. Havia ali no seu coração princípios e valores cristãos, que mesmo diante das adversidades e tentações, das circunstâncias em que ele esteve, ele soube buscar ao Senhor, soube permanecer firme, crendo em Deus, sabendo que Deus era fiel. E assim como o seu nome significa, Deus é o meu juiz. Ele sabia que Deus estava ali para julgar cada uma das suas causas e para ordenar vitória na sua vida na hora certa. Então nós vemos ali um jovem diante daquele império cheio de homens sábios, instruídos, cultos, ensinados, mas que por temer a Deus, por permanecer firme nos seus princípios e valores, Deus o honrou. E ele se destacou diante do rei, diante de inúmeros sábios. Daniel se destacou e foi colocado ali entre um dos 3 maiores que governavam. Daniel e os seus amigos foram ensinados, instruídos
em todo o costume, todos os ensinos ali da Babilônia. Mas mesmo assim ele soube separar e manter dentro do seu coração aquilo que era correto. Mesmo sendo um prisioneiro, ele soube separar. Ele soube ser sal e luz ali naquele lugar. Ele soube honrar a Deus e Deus o honrou ali. Ele achou graça e favor diante do rei. A situação de Daniel não era nada fácil, nada favorável, sem nenhuma experiência. Jovem, prisioneiro, distante, e estava ali se destacando em sabedoria e conhecimento, despertando inveja, olhares, inimigos, pessoas que desejavam mal. Estava ali diante de costumes totalmente contrários à sua fé, mas ele sabia quem ele era no Senhor. E você sabe quem você é no Senhor? Quais são os princípios que estão enraizados no seu coração? É isso que nós precisamos pensar. Daniel não se sucumbiu, Daniel não mudou, não se deixou levar, não foi contaminado, nem influenciado por nada de errado ali. Pelo contrário, ele se mostrou firme, permaneceu e Deus o honrou. E cada vez que ele permanecia firme, Deus o honrava, mais ele se destacava. Nós não precisamos ser Maria, vai com as outras, para sermos reconhecidos, para agradarmos ou para nos destacarmos. Na verdade, nós precisamos nos lembrar quais são os nossos princípios e a quem nós queremos agradar. Porque o intuito de Daniel era agradar a Deus. E mesmo que ele estava num lugar que não lhe era favorável, ele confiou no Senhor, que Deus era o seu juiz, que Deus julgaria as suas causas, que Deus olharia por ele, e foi o que aconteceu. Daniel buscava o Senhor ali, mesmo prisioneiro. Um preso tem obrigações, não tem horário livre ali, não faz o que ele quer na hora que ele quer. Ele faz o que é mandado, mas ele soube separar as coisas. E Deus nos chama para fazermos a diferença. Deus muitas vezes nos coloca em lugares para sermos luz, mas se não houver enraizado em nossos corações a verdade, o amor de Deus, princípios e valores verdadeiros e cristãos, nós não vamos conseguir. É difícil servir a Deus sendo jovem? Sim. Mas cada fase das nossas vidas há uma dificuldade. Então nós não podemos usar isso como uma desculpa. Nós precisamos buscar no Senhor forças, com os nossos olhos fixos nele, olhando para as coisas que estão adiante, olhando para o Senhor. Era isso que Daniel fazia. Os olhos de Daniel não estavam ali naquelas tentações, nas circunstâncias. Os olhos de Daniel estavam postos no Senhor. Aonde estão postos os seus olhos? Deus nos chama para ser sal e luz dessa terra. Deus te chama, jovem, para servi-lo. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele nos deu uma palavra: tem de bom ânimo. Eu venci, se eu venci, você também vai vencer em mim. Nós precisamos nos lembrar disso. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor o livra. E somos justificados pela fé no nome de Jesus. Então já temos a certeza, a vitória não virá, a vitória já é nossa desde a cruz do Calvário.
Precisamos nos lembrar em quem nós temos crido. A cada dia buscando, conhecendo, nos alimentando do Senhor, estando aos seus pés, para que sejamos fortalecidos, para que não possamos ser corrompidos. Não se deixe corromper. E ali Deus usou Daniel de forma extraordinária. Daniel foi um dos profetas do livro ali, de um dos livros que trouxe tantas visões e revelações para aquela época e também para épocas futuras, que nós sabemos disso. É um dos livros considerados como um livro apocalíptico, que é um livro que traz revelações futuras. E a intimidade de Daniel, mesmo ele sendo um servo, ele encontrou um tempo para Deus. Ele não se afastou do Senhor, mesmo diante de todas as obrigações que ele tinha. Ele estava ali firme, todos os dias. A palavra do Senhor diz que Daniel buscava ao Senhor 3 vezes ao dia, ele orava ao Senhor. Então não é desculpa, ele era um escravo. Um escravo. E hoje nós muitas vezes reclamamos, eu não tenho tempo. Vamos olhar para esses homens e mulheres da palavra do Senhor, que são nosso exemplo, tanto esses que estão na palavra do Senhor, quanto os que ainda não estão. Nós vemos aí testemunhos de homens e mulheres fiéis, que servem a Deus, que se mantêm firmes, que têm já no seu coração enraizado a verdade, o amor, princípios cristãos. Vamos nos voltar para o Senhor, sabendo que é Ele que nos defende. Não importa qual seja a circunstância que nós possamos estar, o lugar, vamos buscar no Senhor. Vamos ser íntegros, retos, verdadeiros. E saiba que o Senhor é fiel para honrar as nossas vidas, para nos levantar e para glorificar o seu nome ali, através das nossas vidas. Oh Senhor amado e querido, obrigado por mais esta palavra. Obrigado pela vida de Daniel, que assim como qualquer um de nós, um jovem, que somente se dispôs a buscar ao Senhor, que manteve gravado e guardado no seu coração a tua verdade, que buscou cada dia mais e mais seguir essa verdade, que não se deixou corromper. Mas Daniel sabia em quem ele cria. Que saibamos quem nós somos no Senhor. Que possamos conhecer ao Senhor, sabendo que o Senhor é fiel nas nossas vidas, sabendo que o Senhor honra aqueles que honram ao Senhor. Oh Deus, eu oro por esses jovens que têm tantos banquetes preparados, que eles se lembrem de Daniel, que eles se lembrem que não é fácil, mas quando nós decidimos buscar forças no Senhor, o Senhor nos faz prevalecer. Desperta esses jovens, ó Deus. Desperta, meu Deus, as nossas vidas, Senhor, para que possamos permanecer firmes, que não deixemos sermos contaminados, influenciados pelas coisas erradas, mas que os teus princípios, os teus valores estejam gravados na nossa mente e no nosso coração. Eu oro, meu Deus, eu oro por cada um que nos assiste, alcança nesta hora. Saiba que o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso advogado, aquele que está conosco. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, que não nos deixaria, nem nos desampararia. Oh Deus amado e querido, que possamos nos lembrar disso, que tenhamos essa certeza nos nossos corações, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor é por nós, meu Deus. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.